Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Meu Jeito Pode. Hoje com o meu grande amigo Carlos Abranches. Tive a honra de receber hoje aqui, né, Carlos? Puxa vida, hein? Assim, de um jeito bem gostoso, bacana, uma troca de podcasts. Na verdade, eu também tenho lá o meu e me encantei com a sua ideia, né? Com a energia boa que vem dos seus propósitos e estou aqui para a gente poder bater um papo. Legal, Carlos, legal. Eu tive o prazer, né, de ser convidado para ver você apresentando o seu podcast. Isso. Eu vejo que você tem mais de 25 anos aí de experiência nessa jornada aí do jornalismo. E eu fiquei surpreendido com a desenvoltura que você tem em frente ao microfone, em frente às câmeras, né? Para mim é uma excelência que um dia pretendo estar perto, entendeu? Uhum. Isso vem muito com experiência, sabia? Porque eu me recordo quando eu era criança, o meu irmão mais velho um dia chegou para mim e falou assim: você quer aprender a tocar violão? E eu falei, eu não queria muito não, sabe? Mas para não deixar meu irmão assim frustrado, eu falei, eu quero. Aí ele me deu um violão que ele tinha comprado para ele e eu fui brincando. Eu comecei a perceber que uma nota conversava com a outra, as coisas combinavam. Sim. Aí eu percebi, eu levo jeito esse negócio, eu acho que sim, comecei a estudar. O meu irmão, por força da vida, parou. E eu continuei. Eu fui fazer conservatório. Mas eu percebi que tinha uma coisa que me entravava, assim, que me segurava, que era a timidez. Você era tímido, não acredito. Lá pelos 11, 12 anos, foi a primeira grande virada da minha vida. Eu falei, olha, se eu continuar desse jeito, eu não vou para frente. Eu não vou conseguir chegar próximo às pessoas que eu quero. Não vou conseguir chegar próximo às meninas. Eu estava interessado nas meninas lá que eu não conseguia chegar de jeito nenhum. Olha só. Aí eu comecei a me encorajar para isso. Acabou que eu apareci na televisão, rapaz. Quando eu vi 1 milhão de pessoas me assistindo, falei, ou essa timidez acaba agora, ou eu não vou dar certo nesse negócio aqui. Uhum. E a disciplina, prática, repetição, perseverança foram descortinando outras coragens dentro de mim que resultaram na pessoa que eu sou hoje. Eu já entrei ao vivo em programa que tinha 60 milhões de pessoas assistindo. Olha só. E na hora, não acontece nada na cabeça da gente. Tem uma câmera na minha frente assim, uma câmera, tinha um cinegrafista atrás, lá no Faustão. Uhum. Um programa que eu fui mostrar a Cecília Militão aqui de Jacareí participando do concurso do Faustão lá. E ela ganhou o concurso. Sim, eu lembro. Eu entrei em todas as participações dela. Eu era o repórter local que fazia a entrada com a família, com a cidade, fazia tudo. E o ao vivo, do dia que ela ganhou, lá no Trianon, a mãe dela sentada assim, um monte de gente do bairro, tudo lá torcendo na arquibancada, e ela ganhou, e aí o Faustão, Abranches, o que você tem a falar aí com a gente? Sabe aquele peso de 60 milhões de pessoas assistindo? Mas isso você ficou pensando? Não, é isso que eu queria te falar. A prática permitiu que eu abstraísse e focasse no conteúdo. Focasse no que eu tinha que fazer ali. E aí, quando entrou, era 30 segundos, 40 segundos. Eles deixaram ficar 3 minutos, porque o papo foi gostoso. Eu perguntei para a mãe, e aí, o que uma mãe sente na hora dessa que vê uma filha ganhar um concurso desse nacional? E a mãe dela, eu estou emocionada, não sei o quê. Lembrei do dia em que Cecília nasceu. Eu dei o nome de Cecília porque é o dia de Santa Cecília. Dia Olha que só. Cecília Militão nasceu no dia de Santa Cecília. E é a padroeira da música. Olha só. Né? Então, uma homenagem à música. E a menina me sai cantora daquele jeito. E aí eu olhei para mim e falei assim, puxa vida, eu percebi que o dia a dia, se a gente se programa, se a gente se disciplina, a gente vai aprendendo as coisas, sabe? Sabendo que todo dia é dia de ficar melhor um pouquinho. Então um dia a sua excelência vai ser única, sua, o seu jeito de fazer. Uhum. Aprendendo com quem você admira, com quem você se espelha, é em quem você se espelha. Agora, Carlos, você falando assim, você chegou a se espelhar em alguém? Vai falar, não, quero ter essa pessoa como referência? Olha, quando eu era mais jovem, eu estava em alguns lugares e chegavam equipes de reportagem, aquilo exercia um certo fascínio em mim, ver aquela coisa assim, o repórter com o microfone, o cinegrafista com a câmera, no meu tempo chamava cinegrafista, depois os meus amigos me ensinaram que é repórter cinematográfico. Aquilo era muito mágico, sabe? Exercia uma coisa poderosa em mim.
Eu falei, um dia eu quero trabalhar com isso. Será que eu vou trabalhar com isso? Aí eu olhava a repórter lá da minha cidade de Minas, Juiz de Fora, onde eu nasci, e ficava encantado. Aí eu passei a ter outros olhos, eu já estava na faculdade, eu passei a ter outros olhos para as produções nacionais. Aí surgiram grandes nomes que foram me influenciando. Então eu fiquei atento não só ao repórter de rua, mas fiquei atento também aos apresentadores, às apresentadoras. Então não teve uma pessoa, respondendo a sua pergunta. Tá. Teve um conjunto de influências que foram me burilando com o tempo, para eu saber como fazer na rua. Repórter de rua. Brito Júnior fazia no Jornal Nacional uma época reportagens brilhantes. César Tralli fazia reportagens brilhantes no Jornal Nacional. Hoje ele é apresentador dos jornais da Globo em São Paulo. O Brito Júnior já saiu da Globo há algum tempo. Mas imagine, o menino aprendendo. Um dia estava lá dentro da Globo almoçando com o Brito Júnior. O Brito falou assim, Bruno, vamos almoçar ali no shopping para a gente conversar. Eu falei, vamos. Então eu fiquei amigo desse povo todo. E eu falando para eles, cara, eu me espelhava em você para poder fazer a reportagem. Que bacana. Então criar uma aproximação com as nossas influências ajuda muito a gente a encontrar o nosso caminho. Mas é bacana se espelhar. Chega uma hora que você se liberta da influência e você cria a tua linguagem, você cria o teu jeito. É tudo que as pessoas querem. Elas querem ver valor no que você faz. Sim. Vendo valor e entrando em sintonia com você, elas te seguem para além dos canais por onde você passa. E Abranches, a parte da timidez que você falou, você acha que qualquer um consegue tirar essa timidez, vir aqui na frente, falar? E até tem muita gente que eu vejo que tem dificuldade de falar em público. Outro dia eu estava até com um amigo meu, ele é empresário, e eu falei para ele, você é um grande candidato aí no meu podcast. Ele começou a suar frio. Ele falou para mim, Cláudio, só de eu pensar, eu já começo a suar. E ele falou, eu não faço stories porque eu não consigo. Você demorou muito para aprender a andar de bicicleta? Não muito. Mas levou uns tombinhos antes de aprender, vários. É a mesma coisa nessa situação. Depois que a pessoa passa pela experiência de dar uma entrevista e vive a experiência de se ver no vídeo, as coisas começam a mudar, sabe? Então, você descobre novas facetas. Você tem medo do que você desconhece. Quando você conhece, você se liberta do medo. E a coisa vai fluindo. Eu entrevistei um senhor uma vez que nunca tinha entrado no estúdio de televisão. Ele entrou, eu encontrei esse homem na rua. Ele estava na escadaria ali da Faculdade de Direito da Univap, na Praça Cândido Castejão, no centro de São José dos Campos. E ele me viu lá dando aula para um pessoal e falou assim, eu quero ir no seu programa. Eu falei, por que o senhor quer ir no meu programa? Porque eu sou um poeta. Olha só. Que bacana, seu Manuel. Aí ele falou, então me passa o seu livro que eu vou ver e vou levar. Porque eu não podia levar qualquer... Eu recebia muita coisa querendo aparecer no programa. Eu olhava tudo para ver o que daria para a gente aproveitar. Dele, né? E ele falou assim, mas que livro? Aí eu falei, o senhor não tem um livro, o senhor não é poeta? Eu disse, não, eu tenho. Tirou da sacolinha dele um caderno com arame. Aqui está, o meu poema está aqui. Aí eu falei, senhor Manuel, o senhor tem que me pegar um livro, porque daí eu levo o senhor no programa e a gente vende o seu livro. Divulga o seu livro para o senhor sair vendendo. E ele, não, tá aqui, tudo escrito a caneta. Aí eu falei, pronto. Por que o senhor escreve? Há quanto tempo o senhor escreve? Eu falei assim, olha, meu filho, eu tenho 69 anos, eu escrevo há pouco tempo. Escrevo há uns 10 anos só. Há pouco tempo. Eu falei, qual foi a motivação? Não, eu comecei a escrever depois que meu filho morreu. Teve uma se eu não escrevesse, eu morria junto com ele. Aí eu falei assim, Manuel, amanhã a gente vai gravar. Falei para ele. Porque o que me interessa não é só o produto. Me interessa a emoção que tem por trás disso. Uma história dessa atrai o meu telespectador. Sim. Ele quer emoção, ele quer enredo. Ele quer uma história dignificante que possa motivá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Assistir o seu Manuel dando uma entrevista e lendo os poemas dele no caderno e contando a história dele, quantos filhos teve, como é que foi a questão do filho que faleceu, o que houve, como é que isso mexeu com ele. Ele entrou no estúdio e ele falou assim,
Ele nunca viu tanta luz virada para ele. Ele falou assim, ele falou isso no programa. Ele imaginava de uma outra forma. Ele nunca tinha imaginado, né? Então ele ficou meio acanhado no primeiro bloco. O programa tinha 3 blocos. No primeiro ele ficou acanhado. Ele assim, aí o microfone que colocou tinha que ficar uma parte no bolso assim, tinha um cabo de conexão que pesava um pouquinho, então ele não podia mexer muito. Aí ele falou, que hora que eu vou declamar? Aí eu falei assim, isso foi ao vivo ou não? Não, tudo gravado, tudo gravado, mas como se fosse ao vivo. Porque os programas que eu sempre fazia, eu nunca permitia assim, editar. Era como se fosse ao vivo. A sensação, na íntegra, né? A sensação é gostosa demais. Sim. 8 minutos por bloco. 3 blocos, 24 minutos de programa. É pouco tempo, mas as pessoas têm que falar com concisão. Na hora de declamar o poema, ele queria ficar em pé. E o microfone começava a cair. Eu falei assim, senhor Manuel, o senhor tem que ficar sentado. Mano. E tudo isso foi pro ar. Que legal. A audiência foi uma coisa maravilhosa, porque as pessoas querem se emocionar. Elas querem se apaixonar. Que bacana. Sabe? E aí, no segundo bloco, ele já estava menos tímido. Nós estamos falando de timidez, hein? Sim, não escapamos do tema aqui não, viu, galera? Mas é boa história, gente. É boa história. E aí, na hora que ele... No segundo bloco, ele já empolgou. Levantou e queria andar. Falei assim, mas se o senhor andar, o microfone vai cair. Aí o povo ria, o meu cinegrafista lá dentro. Aí ele sentava e declamava. No terceiro, ele não queria parar de dar entrevista. Ou seja, para esse seu amigo quebrar essa barreira, ele tem que viver a experiência. E viver a experiência de melhorar a sua comunicabilidade é que é a grande sacada de uma vida saudável, sabe? Sim. Porque tem muitos casais se separando, e aí já está falando o psicanalista aqui, que aborda isso. Mas não abre ainda, hein, Carlos? Não, eu só estou anunciando que tem coisa nessa conversa aqui que você vai ficar sabendo da minha... Pode ser uma segunda conversa. Pode ser. Mas a gente já pode engatar aqui, por quê? Porque esse é o tipo de assunto que gera não só 2 programas. Dependendo do tema, sim, a gente pode avançar. Terapia de casais, problemas de casais, problemas de relacionamento com filhos adolescentes, problemas de relacionamento da família com a sociedade quando um filho precisa de inclusão social, autismo, alguma outra síndrome, transtornos mentais. Tudo isso é material de trabalho de um psicanalista, de um terapeuta. Eu faço isso há mais de 12 anos. Tudo na minha vida tem mais de 10 anos, rapaz. O negócio está ficando feio. Que eu tive o prazer de conhecer essa semana, né? Sim. Batemos um papo super legal, como se já tivéssemos assim mais de 10 anos de convivência. Exato, porque exato. A sintonia é o começo da afinidade. E quando você entra nessa sintonia, é como se você fizesse uma viagem no acervo do outro, no repertório do outro. Você tem conteúdos que me interessam porque vão me ensinar. E eu tenho conteúdos que podem ser interessantes para você, caso você queira. Com certeza. E se nós tivermos uma conversa legal, olha quanta gente vai se beneficiar disso. Com certeza. Eu vou dar o melhor que eu posso. E eu vejo muito, Abranches, que a gente sabe que a vida é uma jornada, né? E eu, nesses últimos tempos, tenho investido de alguma forma em autoconhecimento. Até foi para mim foi uma certa felicidade ter encontrado você, ter conversado com você e descoberto esse lado terapeuta que você tem hoje, entendeu? Então, acho que isso é de grande avalia pra gente, né? É isso que você falou. A gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai tirando o que é de bom delas, entendeu? E lógico que dando também, né? A gente joga de qual lado dessa batalha? Do lado do caos ou do lado da saúde mental? Eu prefiro jogar do lado da saúde mental. Eu estudei para poder contribuir para as pessoas alcançarem o máximo de sucesso na vida delas. Sim. E quando eu falo sucesso, eu não falo sucesso financeiro, não falo sucesso... Isso é com você. Sucesso profissional. Eu trabalho para que as pessoas se saiam bem nos seus desafios pessoais. Sucesso para mim não é ser uma pessoa bonita. Sucesso para mim é se você é importante para uma criança, por exemplo. Se ela se sente diferente quando você chega. Sucesso para mim é se você sabe reconhecer a real beleza das coisas.
Sucesso para mim é se você sabe suportar a traição de falsos amigos. Se você faz alguma coisa para melhorar a qualidade de vida da comunidade a qual você pertence. Isso para mim é sucesso. E eu aprendi isso não pela minha própria autofilosofia, mas eu aprendi lendo filosofia. Eu sou formado em filosofia. E aprendi isso com um filósofo americano chamado Ralph Emerson. Ele criou uma linha filosófica chamada transcendentalismo, que é uma tentativa de leitura próxima, afim, do pensamento do Extremo Oriente com o cristianismo. Junta isso, sai uma linguagem dessa que eu estou falando. Que bacana. Ter sucesso é você ser importante na vida de alguém. É você trabalhar o suficiente para quando chegar no fim da linha, você estar com a consciência em paz de que você deu tudo que você podia, com todos os recursos que você tem à sua disposição. Com certeza. Aí não há timidez que resista, camarada. É. A gente vai quebrando barreiras, quebrando barreiras, quebrando barreiras. Exato. E exato. Contribuindo, deixando a nossa contribuição. E Abranches, pegando esse gancho, a gente vê hoje que tem muita gente com alguns problemas e às vezes não percebem que tem um determinado problema. Isso tem uma forma de você diagnosticar ou mesmo perceber quando você está conversando com a pessoa? Tem. Mais uma vez, a perseverança, a prática, o estudo, a leitura. Há mais de 40 anos eu faço isso porque eu gosto do assunto. Então, quando a pessoa chega com algum transtorno, com alguma dificuldade, através das perguntas essenciais, básicas, a gente consegue captar alguma coisa. Mas a magia da comunicação está numa linguagem que o próprio cristianismo já trouxe, mas foi muito pouco vivida desde a base, que foi o não julgamento. Sim. Todo terapeuta não tem o direito de julgar a pessoa. Está ali para analisar o contexto e ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela. Você falou agora há pouco aqui uma coisa muito importante que eu acho que é o grande segredo para a virada. Para você pegar a chave e mudar o sentido da vida, que é o autoconhecimento. Saiu da boca dele isso. E eu reforço aqui porque é o principal. É como, por exemplo, a história do camelinho lá falando com a mamãe. Mamãe, por que nossas patas, garras são tão feias? Aí a mamãe, porque quando a gente está andando na areia do deserto, filhinha, a gente tem que ter resistência, tem que ter firmeza para poder avançar, senão a gente cansa muito rápido. Por que nossos joelhos são tão enrijecidos, estranhos assim? Porque eles precisam ser fortes para a gente, quando está andando na areia do deserto, a gente ter essa resistência e avançar. E por que a gente tem o estômago todo preparado para... Porque se você não tiver uma reserva dentro de você, você não aguenta a travessia do deserto. Nós precisamos resistir mais do que quem está em cima da gente. Sim. Tá, mãe, então eu estou ouvindo tudo isso aí. Você está falando que eu preciso das garras fortes, ainda que feias, para andar no deserto. Preciso de joelhos bem fortes para poder aguentar a caminhada, a jornada no deserto, na areia. Do meu corpo preparado para suportar grandes distâncias áridas, secas. Então me responde, mãe, o que nós estamos fazendo aqui no zoológico? Aí a mãe olhou, filho, se eu não estiver usando os meus recursos no lugar certo, eu vou jogar energia mental fora. Tá. Autoconhecimento é foco. Eu vou buscar o que eu posso aprender, o que eu sei, quais são. Eu vou descobrir quais são os meus talentos, as minhas habilidades, e vou usar da melhor maneira possível, se eu tiver meta e propósito a atingir. Se eu quero sair de um ponto A e ir para o ponto B, e eu tenho o traçado ético dentro de mim, pode ter certeza, você chega se você for. Pode ter certeza. Como você está escolhendo o caminho certo. Autoconhecimento. Eu quero me autoconhecer. Claro, todas as coisas que você faz vão ser influenciadas por essa busca. E esse autoconhecimento, Abranches, eu vejo, até para o pessoal que está em casa assistindo a gente, a partir do momento que você vai desenvolvendo a parte do autoconhecimento, vai se conhecendo por dentro, vai conhecendo como o sistema funciona com as pessoas,
parece que a vida vai abrindo, na verdade, um leque para você, tanto na parte profissional quanto na pessoal, entendeu? E tem até coisas que às vezes você não percebia que você acaba percebendo de uma certa forma, entendeu? E isso é muito importante, porque tanto no mundo empresarial quanto no pessoal, tem momentos que você precisa tomar decisões. E você tem que tomar a decisão mais assertiva, entendeu? Mas sabe o que adoece? É quando esses mundos não conversam entre si. É quando você no trabalho você é de um jeito e no seu mundo mental, no seu mundo emocional você é de outro. O que é a saúde mental, saúde emocional? É quando você torna essas partes suas afins, coerentes, congruentes. Elas passam a uma alimentar a outra. Você chega em casa depois de um dia de trabalho, abraça a sua família, se sente feliz, por quê? Porque você produziu do jeito que você queria no ambiente profissional. E de manhã, quando você vai para o trabalho, você vai feliz da vida porque você acabou de sair do grande foco gerador de energia psíquica que vai te sustentar, que é a tua família. Agora, Abranches, eu vejo muito que o ambiente também influencia diretamente no estado da pessoa. Igual você está falando, você chega em casa, abraçando a sua família e distribuindo, né, a harmonia dentro de casa. E quando você tem um ambiente hostil, como você tratar disso aí? Dentro do trabalho. Você passa a maior parte sua dentro do trabalho. E você, na verdade, isso a gente questiona muito hoje, entendeu? Né? Na parte empresarial, que é o quê? Dar uma qualidade para o seu funcionário, justamente ter aquilo ali como uma extensão da casa dele. Né? Eu aplico treinamentos corporativos também. E nessa condição, alguns empresários têm me chamado exatamente porque se sentem desconhecedores do processo, do que acontece dentro das pessoas com seus temperamentos particulares e os ruídos provocados por a diferença de temperamentos nos vários cargos hierárquicos que a empresa tem e como administrar isso daí. Aí eu entro exatamente aí para conversar com quem ele quiser, seja na linha dos gerentes, dos supervisores, daqueles que estão diretamente, líderes de times, né, para conversar quem é que vai ser o multiplicador do processo do conhecimento. E eu já tive oportunidade de trabalhar em empresas que me ofereceram 1.500 trabalhadores para trabalhar na pandemia. Tudo com um computador. As carinhas aparecendo, a gente falando de ruídos na comunicação. Olha só, isso... Atrito. Isso pega muito, ruído na comunicação. Ruído com seu par, direto, na baia, trabalha do seu lado. Ruído com o líder imediato. Ruído com a hierarquia. Como é que a gente faz um pente fino nisso daí? Aí entra o planejamento estratégico, quais são os seus valores pessoais e os valores da corporação da qual você faz parte, onde você está trabalhando, são compatíveis ou não são? E dentro desse contexto todo, as pessoas ficam extremamente surpresas, Cláudio, de descobrir qual o temperamento que elas têm. Nossa, mas eu sou isso mesmo. Olha, e começa a se identificar. Esse é o barato do autoconhecimento. Sim. Porque se eu sei que eu sou colérico e que o temperamento colérico é aquele explosivo, aquele que chega, aquele que desbrava fronteiras, né? Eu vou descobrir quais são as vulnerabilidades dele para eu poder saber como eu devo agir e como eu não devo agir, ou parar de agir se eu estou fazendo alguma coisa assim. Como você pode tocá-lo, né? Aí ele vai ter que saber, nossa, agora você me pegou. E se eu sou sanguíneo, que é outro tipo de temperamento, eu vou trabalhar o temperamento mais carismático, mais expansivo, mais extrovertido, né? Se eu sou fleumático, que é o meio de campo, que é o mediador de conflitos, que precisa ter recursos, repertório de inteligência interpessoal para poder administrar os conflitos do time. Sim. O melancólico, que é o mais solitário, mas é uma figura muito bacana, muito interessante para determinados grupos, tirando aqui o peso negativo da palavra melancólico. Sim. Não é um problema o temperamento melancólico. Pode vir a ser. Os outros também podem vir a ser. O que a gente tem que saber? E o autoconhecimento abre essa porta.
você descobrir qual é o teu e tirar o melhor resultado disso daí. Sim. Então, aí entram as técnicas de feedback. Como que eu vou conversar com o meu colega? Como que eu vou chamá-lo para dizer o que eu estou sentindo a respeito daquilo? Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu venho sentindo que você não tem dado muita atenção ao que eu falo. Eu estou te trazendo algum tipo de problema, alguma dificuldade. Tem gente que não faz isso, Cláudio. Tem gente que fica imaginando sem falar. E a leitura mental começa e fica um transtorno mental na cabeça da pessoa. Ela cria diálogos internos, colocando na boca da pessoa o que a pessoa às vezes não quer dizer. Ela só está vivendo o momento dela. Isso. E aí dá atrito. Isso. E aí dá problema. E eu levo às vezes o problema para dentro de casa. E aí começa a bagunça toda. Isso é verdade. Você falou de você não ter uma boa conversa com a pessoa. Isso acontece tanto na vida profissional quanto na pessoal, porque sim, às vezes claro. As pessoas, porque o cérebro ele tá ali produzindo coisas. Pode ser coisas boas ou não, entendeu? E às vezes você resolve problemas numa boa conversa, entendeu? E isso no ambiente profissional voga muito, porque hoje você tem que ter o quê? Você tem metas para atingir, entendeu? E se você não tiver, principalmente falando em projetos, você não consegue sair do lugar. Não sai do lugar, por quê? Por causa do time. E se você tiver um líder autoritário, um líder indiferente aos teus limites, que não está disposto a contribuir para que você possa crescer e produzir mais, isso pode gerar burnout. Sim. Pode gerar depressão, pode gerar síndrome do pânico, um monte de coisa. Então, por isso que nós temos que nos tornar excelentes. Tudo é comunicação. Tudo. Eu me comunico pelo olhar, eu me comunico com o meu corpo, eu me comunico, às vezes, pela palavra. O pessoal acha que é só pela palavra. Mas muito mais por outras forças, outros movimentos. Eu me comunico pelo pensamento. Me comunico pelo sentimento. Primeiro eu sinto, depois eu penso. Primeiro eu quero conquistar aquilo. Vem o desejo. Então o sentimento está em primeiro lugar. Depois eu penso como que eu vou conquistar aquilo. Aí eu penso. O pensamento vem logo depois do sentimento. Eu movo o meu pensamento a partir do que eu desejo. E o terceiro passo é a ação. Eu vou lá e pego. Vou lá e executo o que eu planejei, porque eu me estimulei a me planejar pelo pensamento aquilo que eu desejo. Organizando isso na nossa vida, a gente tem grande chance de ser mais sereno, mais comedido, mais temperado. E aí a gente toma decisões mais acertadas. Sim. Vai errar bastante ainda, mas toma decisões mais acertadas. Até na hora de escolher um texto, um tema para o podcast. Sim, verdade. A pessoa para você entrevistar. Exato. Né? É incrível como isso é verdadeiro. Mas assim, seguindo essa linha, hoje as pessoas se auto-sabotam. Às vezes elas traçam uma meta, sabem o que é para fazer, porém não executam. Isso tem uma explicação? É o meio? O que influencia nessa pessoa? É um conflito grave. Normalmente, até onde eu já vi dentro da clínica, atendendo pessoas que se auto-sabotam, são pessoas que têm uma relação muito difícil com elas mesmas. Uma das instâncias psíquicas que o Freud falou na tópica dele, na segunda tópica do pensamento freudiano, que é da estrutura da psicanálise, id, ego e superego. Quem se auto-sabota geralmente tem uma relação muito difícil com o superego ou o supereu, que significa o quê? Eu me cobro demais, e quando eu não atinjo minha meta eu me puno muito severamente. Quando eu introjeto isso, eu caminho para a derrota. Sim. Eu torço para tirar uma nota vermelha na prova. É como se fosse assim: nossa, esse ano eu vou ser reprovado. Ninguém entra numa escola para ser reprovado. O autossabotador entra. Ele entra numa relação para ser traído. Ele entra numa relação para fracassar. Ele entra num emprego para não dar certo. Porque quando não dá certo, quando ele é demitido, ele fala: não falei? Não falei que eu não valho nada? Ele afirma aquilo
aquela sentença cruel que ele traçou para si mesmo. O que a terapia faz? Ela quebra esse elo, ela revela esse elo, e a pessoa fica cara a cara com a própria realidade e fala: por que eu perdi tanto tempo? Eu posso crescer tanto no amor. E, na essência, o Freud falava isso. Psicanálise, que é a mãe das psicologias, né? A grande fonte geradora das várias escolas psicológicas do século XX, é um exercício de aprendizado de amor. Quanto mais você está nesse projeto de autoconhecimento, quanto mais você mergulhar nele, mais vai se ampliar a sua capacidade de amar. Sim. De você chegar para tua filha, teu filho e dizer: hoje eu estou com uma vontade danada de dizer para você que eu amo você. Que bacana. Aí a pessoa: tá ficando doido, é? É porque a gente não está acostumado a ouvir, né? E nem a falar. Mas quando você começa a quebrar as barreiras, você começa a perceber que a gente nasceu também para celebrar as pequenas microconquistas do dia a dia. E é um olhar especial para essas microconquistas que fazem a gente progressivamente ficar mais feliz. A gente tem que valorizar muito as gotas que caem no copo d'água, porque com o passar das gotas o copo fica cheio. Sim. Pode demorar, mas ele fica cheio. Fica. Né? E, Abranches, assim, falando um pouco disso, é um assunto que eu acho fantástico, né? E aquilo que eu te falei, eu tenho procurado conhecimento, entendeu? Autoconhecimento, justamente por isso. Às vezes a gente vê que certas pessoas, ao longo do tempo, elas vão ficando frias, amarguradas. Você vê que elas não sentem mais aquele amor, até o amor próprio. Isso, na sua opinião, é devido às experiências que ela passa durante a vida, ou como ela viu essas experiências e como ela tratou essas experiências? Eu tenho para mim, por tudo que eu já pude aprender com as pessoas ao longo da jornada, né, que amadurecer é um processo progressivo de você ir se desiludindo aos poucos com as coisas. Acontece no namoro, a gente se apaixona por alguém. Sim. Ai, eu só penso naquela pessoa, só quero aquela pessoa, eu vou ao shopping, só quero comprar um negócio para dar para ela, tudo. Isso tem prazo de validade. Isso passa depois de 6 meses, 8 meses. Acabou a relação? Não necessariamente. Eu preciso mergulhar numa outra fase. E a outra fase chama-se amor, onde eu vou me preocupar de um outro jeito com a pessoa. Então, se eu não me permitir avançar nessas fases, eu vou ficar amargurado, excessivamente marcado por aquilo que eu vou cobrar de mim e eu não consigo fazer. Então, quanto mais eu me desiludo, mais eu desbasto, eu elaboro a minha maturidade. Aí eu vou tirando as filigranas, vou separando o joio do trigo. Isso é amadurecer. Amadurecer é muito bom. Sim. Muito bom. Melhor ainda, se eu carregar dentro de mim motivos de esperança. A minha vida inteira eu optei por isso, viu, Cláudio? Eu cheguei a um ponto em que, de tantas desilusões que foram surgindo, eu falei assim, alguma coisa boa tem que brotar disso daí. E foram escolhas que eu fiz. Sim. Então eu tentei o amor aqui, tentei a esperança ali, porque amar, eu aprendi isso com um poeta chamado Chesterton. Ele falava assim, que amar significa amar o que me é difícil de amar. Olha. Caso contrário, meu amor, de que me adiantaria? Ele fala, ter esperança significa esperar por aquilo pelo que ninguém mais espera. Porque senão, a minha esperança em nada me ajudaria. E ele diz, ter fé significa crer no inacreditável. Olha só. Caso contrário, a minha fé muito pouco me evoluiria. E ele vai colocando várias outras coisas. Sim. Nós temos que ser amigo dos limites. Para quando chegar nele, empurrar um pouquinho no dia seguinte, mais um tanto. Autoconhecimento é isso. Ir se desiludindo aos poucos com as coisas, mas sempre encontrando uma réstia de esperança, de coragem, de fé,
que te responda coisas que antes você não tinha nenhuma explicação. Ele diz: perdoar significa perdoar o imperdoável. Aí eu olho para isso e falo: poxa, eu aprendo muito com as palavras, eu aprendo muito com os sábios. Sim. E tento colocar em prática na minha vida. Uhum. Aí eu perdoo, eu abraço o poste que tem na frente da minha casa, eu pego a árvore. Outro dia eu abracei uma árvore lá no Parque da Cidade, um cara gritou lá e falou: é doido, e daí? E eu falei: ele não sabe o que ele está perdendo, a energia, né? Aquelas palmeiras. Sabe? Sim, sim. Aí eu olhei e falei: puxa vida, isso vai mudando um pouco, te deixando meio diferente, meio estranho. O pessoal acha que você é meio maluco mesmo, né? Mas é bacana. Bacana, porque você abre um espaço para o afeto que as relações tumultuadas de hoje não estão permitindo muito. Está todo mundo muito desconfiado do outro. Sim. Muito desconfiado. Se você chega com outra perspectiva, você mudou tua faixa mental. E você sai da faixa da doença. Onde é que está a faixa da doença? Brigas, transtornos, desconfianças. Que está me encarando por quê? Está me olhando por quê? Desconfia de todo mundo. E a pessoa pega e fala: nossa, essa pessoa está precisando de ajuda. Sim. Né? Se eu estou em paz por causa de um bom livro, você falou de livro, eu também adoro ler. Eu ouço músicas que me encantam. E algumas músicas, quando terminam, não terminam dentro de mim. Continuam reverberando. E isso eu levo para as minhas... É um alimento também. Né? Eu levo para as minhas relações afetivas, né? A declaração de amor para as minhas filhas, para a minha mulher, para as pessoas que eu sinto que precisam do meu apoio, do meu estímulo, até onde eu posso ajudar. E aí você entrega a tua vida para algo melhor. Bacana. É a hora que você aprende a usar em alto nível a sua capacidade de se comunicar. Sim. Porque na televisão eu fazia isso, eu começava o programa, faço a minha concentração, minha prece para poder transmitir o que há de melhor. Foram muitos anos assim. No podcast a mesma coisa. Na clínica a mesma coisa. Sim. Psicanálise é uma poderosa ferramenta de comunicação. Sim, com certeza. Chegam pessoas lá em conflito com elas mesmas. A gente restaura a possibilidade de uma comunicação possível. Aí sai a autocobrança, essa severidade do super-eu, super-ego diminui um pouquinho. Eu aprendo a ser normal, eu aprendo a errar e a reconhecer que tenho o direito de errar também. E quando eu acerto, eu celebro, eu comemoro, abraço. Né? E eu aprendo a administrar as minhas idas e vindas. Abranches, a gente está indo aí para o final do podcast. Que pena. E eu sei que você foi pego no susto aqui, né? Maravilhoso. A vida inteira passei por situações assim de... Mas já? Tem que entrar agora? Antecipou para esse bloco. Isso aí ensina muito a gente. E está sendo aqui também um aprendizado muito legal. Mas assim, eu agradeço do fundo do meu coração de você ter aceitado esse bate-papo aí. Excelente. E eu sei que você tem muito a agregar, tem um autoconhecimento, tanto na parte terapêutica quanto na parte do jornalismo, que você tem mais de 25 anos aí de experiência. Eu sei que você pode agregar muito, principalmente eu, Cláudio. Deixa aí uma mensagem pro pessoal que está em casa pra gente terminar bem esse podcast. Posso contar mais um casozinho rapidinho? Claro, fica à vontade. Sem querer usar muito tempo, mas eu fui outro dia a um restaurante. Estava comemorando um tempo lá de casa aberta, tudo, e fui convidado. Eu fui lá. Aí, na hora de ir embora, eu fui me despedir das pessoas e aí o pessoal vem pedir para tirar foto, né? Sim. Aquela coisa da figura da televisão. E é bacana, é um carinho que as pessoas têm com o trabalho que a gente fez e faz. Aí veio um rapaz lá de dentro. Eu sou o chefe de cozinha aqui. Posso tirar foto com você? Tudo bem, pode tirar. Aí tiramos a foto e ele falou assim: essa foto aqui eu vou mandar agora para minha mãe. E vou lhe dizer por quê. Em 1997, 2 crianças foram abandonadas na rodoviária velha de Jacareí. E virou notícia. E você foi fazer a reportagem. E uma dessas crianças era eu. Olha. Então, era uma menina numa caixa e eu em outra. E foi aquela notícia toda. E aí a minha mãe viu a reportagem. Ela viu e alguma coisa disse dentro dela, aquela que viria a ser a minha mãe.
eu quero essa criança para mim. E ela fez de tudo para conseguir. E ela conseguiu. Que bacana. Aí ele falou assim, então você está conversando com uma pessoa aqui que encontrou uma família a partir de uma reportagem que você fez. Porque a minha mãe disse que durante a reportagem, seu texto remeteu não a manchete, nossa, crianças abandonadas, mas remeteu ao fato assim de que uma criança pode encontrar uma família mesmo tendo sido abandonada. Você não jogou o foco lá na pessoa que abandonou. Até hoje eu não encontrei minha mãe biológica, mas eu encontrei uma família. Que bacana. Com 12 anos eu descobri que eu tinha talento para cozinhar. Aí os meus pais fizeram todo o esforço do mundo, eu fui fazer um curso e comecei a ganhar dinheiro com isso. Resolvi ir para a França. Fui estudar gastronomia na França, na matriz, né, da gastronomia mundial. Berço, né? E ele assim, e aí eu me casei lá. Encontrei uma mulher maravilhosa na França. Mas voltei para o Brasil porque eu tinha um desejo. Eu queria adotar uma criança. Que bacana. E falou, eu adotei uma criança. E cheguei lá e falei assim, eu quero uma criança, eu quero ser pai de uma criança, mas eu quero aquela criança que ninguém mais quer. E aí o pessoal falou assim, olha, não é que ninguém mais quer, é que é mais difícil de adotar. Todas as crianças são desejáveis, mas todo mundo quer uma branquinha, de olho claro, que acabou de nascer, sem problema de saúde nenhum, para poder levar. Tem uma fila de milhares querendo, vão demorar 10 anos para conseguir chegar à vez deles. Mas ele queria aquele que passou o tempo do desejo. Ele pegou um menino de 12 anos de idade. Olha só. E levou o menino com ele. O menino ama o pai. Foi para a França com ele. Está aprendendo a cozinhar lá. Que bacana. E eles estão vindo para o Brasil. E ele estava trabalhando aí. E isso me emocionou muito porque ele falou assim, olha, eu estou mandando aqui para minha mãe. E a minha mãe disse que vai mandar para você o link da reportagem que você fez lá, novinho de tudo, na televisão, na então TV Globo Vale do Paraíba. Por que eu estou contando isso? Porque quando você escolhe a linguagem correta para você chegar ao coração de alguém, essa escolha tem tudo a ver com as suas escolhas pessoais. Sim. É a hora em que o pessoal conversa com o profissional. Você vai buscar na sua fonte pessoal de valores, de ética, aquilo que você alimenta na tua vida. Aí vem a esperança, de novo, a fé, a capacidade de flexibilizar suas limitações. Eu tenho várias, eu só não sou inimigo delas. Eu trabalho para elas ficarem menos poderosas dentro de mim. Sim. Todo dia eu empurro um pouquinho para os cantos, né? E aí você é capaz de fazer uma coisa dessa. E ele veio falar assim, olha, eu preciso te agradecer, porque tem 25 anos que isso aconteceu. E a minha vida mudou por causa disso. E eu estou mudando a vida das pessoas por causa disso. Olha só. Então a gente é capaz de fazer isso. O recado é esse. O que você quiser fazer, o que brotar do teu desejo, começa, cria um plano de ação, projeta e vai. Ah, mas eu não sei o que. Aí vem a autossabotagem. Esquece esse negócio de autossabotagem. Acredita, porque o universo em algum momento vai criar condições para que você atinja os seus resultados. Sabe por quê? Porque a vida quer. A vida maior que é o teu sucesso, que é o meu sucesso, que é o nosso sucesso. Só assim para a gente acabar com a guerra. A guerra de fora só vai terminar quando a gente acabar com a guerra de dentro. E a gente está aqui para isso. Usando um podcast como esse, porque do nosso jeito pode, viu? Com certeza. É isso, né? Com certeza. Gente, siga, curta e compartilhe e ative as notificações. Obrigado. Querido, valeu, hein? Na próxima vai ter violão, quem sabe? Então...